Olá, pessoal! Tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa quarta e última aula dessa semana que foi intensa, viu? Foi intensa, foi uma jornada extremamente prazerosa para mim. Poder falar sobre educação respeitosa para mim é sempre muito prazeroso. Espero que vocês tenham curtido cada minutinho. Espero que vocês tenham entendido os conceitos, porque hoje a gente vai falar sobre o porquê escolher a educação respeitosa. E para falar sobre isso, eu vou dar o meu relato com o meu filho. Resumindo as 3 aulas anteriores. Na primeira aula, a gente viu o que é a educação respeitosa e vimos 3 pontos bases, né? A educação respeitosa é uma forma respeitosa de tratar as crianças. A educação respeitosa é muito mais sobre como eu reajo às situações do que sobre as situações em si. E a educação respeitosa é paciência e persistência. Na aula 2, a gente falou sobre o ponto, a educação respeitosa é muito mais sobre como eu reajo do que sobre a situação em si. E a gente falou sobre formas basais humanas, né, de existir, de ser, sobre fazer terapia, a importância disso e tudo mais. Na aula de número 3, a gente falou sobre o ponto que a educação respeitosa é uma forma respeitosa de tratar as crianças. Trouxemos estratégias sobre isso, sobre como fazer isso. E agora, na aula número 4, a gente vai falar sobre o ponto paciência e persistência, insistência e paciência, e muita paciência. E para fazer isso, para te dizer por que escolher a educação respeitosa, eu estou trazendo o meu caso e o caso do meu filhinho, que é o Cristiano, que tem 3 anos de idade, 4 anos de idade. Que é a luz da minha vida, que é a criança que eu mais amo nesse mundo, nessa face dessa terra, que é praticamente, absolutamente tudo pra mim na minha vida. E foi o ser responsável por trazer a educação respeitosa pra minha vida. Gente, falar pra vocês, foi difícil. Foi muito difícil. Pra quem não sabe, além de tudo isso, o Cristiano também tem transtorno do espectro autista, né? E isso é só uma das características dele, das inúmeras características que ele tem, mas foi a partir do autismo que eu descobri e entrei nesse mundo de cabeça, virei, como dizem por aí, a pastora da educação respeitosa, porque eu quero compartilhar a palavra da educação respeitosa com todo mundo, com quanto mais gente, melhor. Por isso eu preciso da sua ajuda. Compartilhe essa série de vídeos, hein? Por favor. Mas então vamos lá. Quando o Cristiano tinha 2 anos de idade, eu vou pular a parte do nascimento dele, tem um vídeo lá no meu IGTV, no Instagram, que conta tudo que a gente passou. Ele ficou internado 2 meses, então se você quiser ir lá ver, fica à vontade, meu Instagram tá aqui, tá? Mas enfim, ele nasceu, ficou internado 2 meses, foi horrível, achei que ele não ia sobreviver, sobreviveu, graças a Deus. E quando ele tinha 2 aninhos, ele não falava nem papai, nem mamãe, nem água, nada, ele não falava nada. E durante muito tempo eu fiquei naquela ideia de é o tempo do meu filho, vou respeitar o tempo da criança. Enfim. Muitas coisas aconteceram, isso daí é a história de como eu descobri o autismo do Cristiano, que também tá lá no meu Instagram. Muitas coisas aconteceram e o meu relacionamento com ele era extremamente conturbado. Gente, eu chorava todo dia. Todos os dias eu chorava. Todo santo dia eu chorava. Eu gritava com ele, eu berrava, eu chamava, ele não ouvia. Então, assim, é uma característica do autista, né? Muitos, quando você chama, não olha, mas antes de descobrir eu não sabia. E eu achava que o Cristiano tava me peitando, brigando comigo. Eu entrava numa disputa de poder. Quando o corpo dele entrava em estado de luta e fuga, eu porque queria fazer ele me ouvir, me fazer ouvida, me fazer sentir ouvida, me fazer sentir importante para ele, que ele visse que quem mandava aqui era eu e aquilo tudo, né? Por isso que a gente diz que é muito mais sobre a gente do que sobre as situações em si. Quando ele dava um escândalo na rua, no mercado, no shopping, na praça, no parquinho, eu ficava morrendo de vergonha. Gente, teve uma vez que eu fiquei 3 meses, 90 dias, sem descer com meu filho pro parquinho, com vergonha do que tinha acontecido, que ele tinha mordido um coleguinha.
Enfim, tudo isso aconteceu, era horrível, era frustrante, era desgastante emocionalmente, era desgastante psicologicamente. O Cris era muito mais nervoso do que ele é hoje em dia. Ele era muito nervoso, ele vivia brigando. Esses dias eu recebi até uma mensagem, se eu achar, eu vou colocar aqui. Espero que eu ache. Mas a mensagem falava o seguinte, que o Cristiano estava mais feliz, que o Cristiano era muito sério, e ele era, porque ele tinha uma mãe que... Eu falei que eu ia me emocionar hoje, né? Vocês estão com o lencinho aí. Ele tá muito mais feliz, porque ele era muito mais sério, muito mais fechado. Ele era mais triste, ele era mais injustiçado, né? Ele não era respeitado. O Cristiano não era respeitado. Como muitas crianças da minha família, eu não respeitei durante muitos anos por não entender, por não saber. Porém, a falta de informação não é mais desculpa, né? Nós estamos aqui para isso, para informá-los. E foi assim, gente, eu chorava todo dia. Eu juro pra vocês, todo dia eu chorava, era desesperador. Até que teve um momento que eu falei assim, cara, não é possível. Não é possível. Tem que ter algum jeito de tratar diferente. Tem que ser diferente. Tem que ter alguma forma de lidar diferentemente com tudo isso que tá acontecendo. E foi quando eu caí na disciplina positiva, que não é educação respeitosa, tá? A disciplina positiva é um caminho para a educação respeitosa, né? Mas é um pouquinho antes, digamos assim. Até o nome, né? Disciplina, a gente não gosta muito desse nome. Porque não é impor uma disciplina para a criança, né? É respeitar, de fato, suas necessidades, seus momentos, seus desejos, enfim. E aí, eu encontrei esse termo disciplina positiva, mas ainda faltava. Aí eu encontrei a neurocompatibilidade. Neurocompatibilidade. Que é também você prezar pelo desenvolvimento do cérebro da criança e tal, mas também faltava alguma coisa, não era aquilo que eu queria. Eu queria mudar realmente a minha relação com meu filho. E quando eu comecei a pesquisar, eu fui fazer cursos sobre educação respeitosa. Eu fiz curso, inclusive, com uma alemã sobre educação respeitosa. É que eu não vou citar o nome dela aqui, gente, porque aconteceu uma coisa muito chata. Quando ela soube que eu era mãe de autista, ela pediu pra me retirar do grupo, tá? Do curso. Porque ela alegou que... Não queria fazer isso, acho até meio antiético, mas só pra vocês entenderem por que eu não vou citar o nome da pessoa. Ela alegou que ela não tinha capacitação para ajudar a mãe de um autista. E aí eu falei que não tinha problema, que além de ser mãe do autista, eu também era professora e que eu tinha outras 30 crianças que poderiam usufruir daquele aprendizado. Mas ela continuou batendo na tecla de que não podia, de que no autismo era diferente, de que ela não tinha capacitação para aquilo, que ela não se sentia pronta nem preparada. E tudo bem, sabe? Eu acho que tudo bem, mas eu praticamente implorei para continuar a escola por causa das minhas crianças da escola. E foi, assim, extremamente frustrante para mim, sabe? Foi muito doloroso saber que por ter um filho autista, então eu não poderia participar de uma formação, sabe? Você vê como o capacitismo e o preconceito tá em todos os lugares, inclusive em quem tá dando cursos de educação respeitosa, de como tratar respeitosamente. Eu não senti nenhum tipo de empatia e acolhimento vindos dessa profissional, então por isso eu não vou citar o nome dela aqui. Mas enfim, eu fiz muito tempo de curso, foi muito bacana, foi muito legal. Eu aprendi realmente bastante coisa e foi por isso que eu comecei a mudar o meu relacionamento com o Cristiano. E assim, foi só ladeira acima, sabe? Foi uma escalada do nosso relacionamento. Então, a primeira coisa que mudou foi eu entender, foi que eu compreendi que o Cristiano não está contra mim. A sua criança não está contra você. Ela está no mesmo time que você. Vocês dois são competidores da vida, mas estão competindo juntos. Os dois querem o melhor um do outro. Então, quando o Cristiano não me ouvia, ou quando ele se jogava no chão, ou quando ele abaixava, ele não estava fazendo por mal. E aí o Cristiano é uma criança neuroatípica, mas se a sua criança é neurotípica e também faz esse tipo de comportamento, porque afinal de contas são crianças, ela não está fazendo contra você.
tá? Não é pessoal. Gente, a criança jamais. Tô aqui de boa, minha mãe não tá fazendo nada, vou fazer uma birra. Vou me jogar aqui no chão. A criança jamais vai fazer isso, meu povo. Jamais. Confiem no que eu tô falando pra vocês. Jamais. Se tá chorando, se tá precisando se jogar, se tá precisando gritar, botar pra fora, alguma coisa aconteceu. E aí é aqui, ó. É neurológico. É neurológico. É no cérebro. E esse tipo de conteúdo mais profundo, a gente fala no atendimento parental. Porque como eu disse lá no início do curso, eu quero que aqui seja leve. Eu quero que todo mundo entenda tudo que eu estou falando aqui. Desde o neuropsicopedagogo master até a dona de casa que precisa cuidar da casa, da conta dos filhos, da conta de comida, de tudo que ela tem que dar conta. Eu quero que esse curso aqui, ele é de graça, ele é online, para que todo mundo consiga acompanhar, tá? Qualquer informação mais específica, a gente pode fechar um atendimento e eu falo tudo com o maior prazer. Como eu disse, eu sou formada em neurociência aplicada à aprendizagem e também estou fazendo neuropsicopedagogia clínica. Então, qualquer informação que você queira, mais específica, a gente pode fechar um atendimento e falar sobre tudo isso. Aqui eu quero que seja de mais fácil compreensão possível, tá? Então, se a criança tá se jogando, se tá acontecendo alguma coisa, é aqui. É porque tem algum problema, não é contra você. Não é pra te provocar. Não é pra te desafiar. Não é. Confiem no que eu tô dizendo pra vocês. Nunca é. Sempre tem um gatilho, que a gente viu na aula passada, sempre tem um porquê. E quando você começa a compreender esses porquês, a gente começa a vislumbrar a possibilidade de melhora na sua relação. Porque, por exemplo, outro dia uma família chegou pra mim e falou assim, cara, todo dia, mais ou menos umas 8 horas da noite, 8, 9 da noite, nosso filho se joga no chão, começa a gritar, começa a berrar. Aí a gente começou, né, arma o escarcéu. Aí a gente começou a cogitar, né, poxa, mas por quê? Por que será? Por que será? Por que será? Será que é sono? Será que é cansaço? Será que é porque jantou e aí é o tempo de digerir e aí fica com dor no estômago? Sabe o que que era? Sentava o pai e a mãe, ligava a televisão no jornal e esquecia da criança. Esse era o gatilho dele, se sentir sozinho, se sentir abandonado. Então, por isso que eu digo, os atendimentos parentais são importantes para isso, para entender as particularidades e as peculiaridades da sua família. Tá certo? Então, resumindo tudo isso. Quando eu descobri, a minha relação com o Cristiano mudou da água para o vinho porque eu consegui compreender quais eram esses gatilhos e pensar em estratégias para saná-los. E foi assim que a gente começou, que eu comecei a entender o meu filho como um indivíduo, como criança que erra, que tem frustração, que ainda não tem inteligência emocional, que ainda não tem maturidade cerebral, que precisa ser guiado, precisa ser orientado, mas que não pode ser solto, que precisa de uma rigidez, porque ele precisa ser ensinado também. E foi só com uma educação respeitosa que o nosso relacionamento mudou. Eu vou deixar 2 links aqui embaixo. 3, na verdade. Um do meu grupo no Telegram, fica à vontade para você entrar. Um do meu Instagram e um de um vídeo que eu fiz uma vez que fala um pouquinho sobre isso. Espero que você tenha gostado. Espero que você encaminhe para todo mundo. Te espero lá no meu Instagram. Se você quiser fechar qualquer tipo de atendimento, é só clicar lá no link da minha bio. Te agradeço demais por ter me acompanhado até aqui. Um beijo grande. Espero que você tenha gostado e até a próxima.